Cientistas se mostram contra o retorno das atividades no dia 1º, como quer o governador do estado do Amazonas. Você vê aí, ó, está em destaque na página 11 do Jornal Diário do Amazonas de hoje. Cientistas mostram-se contra retorno de atividades na segunda-feira. São cientistas do INPA, o pessoal da UFAM. E eu lembro que o Ministério Público do estado do Amazonas também já havia se posicionado contrário a essa decisão de reabertura do comércio, a essa decisão enquanto não baixassem os números para valer. E o que a gente viu ontem, que hoje se repercute em todos os jornais, é mais um recorde no número de casos em um único dia. 2.600. Imagina no interior. E é por isso que nós vamos agora passar a conversar com a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas, senhora Leda Albuquerque, que já está ao telefone aqui da Rádio Diário e a quem nós agradecemos pela gentileza de conversar com a nossa equipe. Senhora Procuradora-Geral de Justiça, bom dia. Bom dia, Patrick. Bom dia aos ouvintes do Diário da Manhã. Muito obrigado à senhora por ter concordado em conversar conosco. Nós sabemos que a senhora tem um dia muito cheio diariamente. Fim de semana não é a mesma, não é diferente, é a mesma coisa. Com certeza. Agora, senhora procuradora, com base na avaliação do Ministério Público aqui do Amazonas, a retomada do comércio nesse momento, a senhora já dizia, 2, 3 dias atrás, se não me falha a memória, que isso representaria riscos e que o Ministério Público não apoiaria. E agora a gente tem a informação de mais 2.600 casos da Covid em um único dia. Como é que a senhora vê toda esse cenário atualmente? O Ministério Público, Patrick, vê com muita preocupação essa decisão do governo do Estado em retomar as atividades, ainda que de forma gradual, já a partir de segunda-feira. O Ministério Público tem discutido muito com a comunidade científica no sentido de buscar esse suporte técnico para a formalização desse posicionamento. Veja, nós temos estudos que estabelecem essa preocupação, essa estratégia de isolamento ainda como necessária nesse momento. Se é verdade que nós temos que considerar as condições locais da pandemia para as decisões, inclusive de flexibilização das restrições no que toca ao isolamento, como é que nós podemos fazer isso no momento em que o Estado ainda não vive um processo de estabilização? Nós tivemos uma queda no número de enterros, mas nós não tivemos uma queda no número de casos de contaminação. Então, isso é muito preocupante. Na avaliação da senhora Procuradora-Geral, o governo do Estado agiu de forma precipitada nessa decisão? Eu penso que sim. Eu penso que, nesse momento, nós ainda deveríamos, enquanto Estado, o Estado deveria estar ainda desenvolvendo políticas públicas de enfrentamento da pandemia. É certo que vai chegar um momento em que a retomada das atividades econômicas, elas vão se dar, elas são importantes, ninguém nega a importância, né, dessas atividades para o desenvolvimento social, econômico do Estado, mas essa retomada, se ela não for acertada, se a história provar que essa decisão não é acertada, nós vamos estar dando uma força maior à pandemia e isso vai acabar tendo impactos ainda mais severos para a economia do Estado do Amazonas. Procuradora-Geral. Sem falar, claro, nos impactos para a população, né, que já está sofrendo com tudo isso. E a situação no interior, Procuradora-Geral? A gente já afirmou aqui, inclusive 2, 3 dias atrás, que os números de pessoas infectadas no interior já ultrapassaram os da capital amazonense. Verdade. E isso nos preocupa porque, veja só, ainda que nós tivéssemos um cenário na capital do estado mais confortável,
no sentido dos casos de contaminação, ainda assim, com esse crescimento dramático dos números de casos no interior, nós temos que... Os pacientes críticos do interior, os pacientes graves, eles estão sendo transferidos para a capital do estado. E aí, o que pode acontecer aí? Novamente, o sistema de saúde público pode colapsar. Então, todos esses fatores, e é importante que se diga, há uma correlação entre a intensidade dos processos de mobilidade urbana com a aceleração da difusão da pandemia. Se nós não observamos isso, nós podemos ter uma nova onda da Covid-19 no estado. Eu quero estar errada, sinceramente, como amazonense, como cidadã, como gestora de uma instituição do porte do Ministério Público, eu gostaria muito de estar errada, mas eu estou muito preocupada porque os estudos apontam para uma nova onda diante dessa decisão de retomada das atividades já a partir de segunda-feira. Procuradora-geral, há aquela preocupação também de muitas pessoas, inclusive da classe comerciantes, que dizem assim, olha, eu preciso faturar. E as pessoas dizem assim, tem gente que já está passando fome, que precisa trabalhar. Claro que o Ministério Público compreende todas essas situações. Na sua avaliação, de que maneira poderia voltar gradativamente o trabalho, a reabertura do comércio, para que não houvesse riscos para mais ninguém? Olha, eu penso que a retomada, ela pode até se dar de forma gradativa, mas existem algumas situações ali no decreto que, no meu ponto de vista, não guardam muita coerência. São decisões que você vê, por exemplo, os templos, né, os locais de acúmulo de mobilidade urbana muito intensa, que são os templos, as igrejas. Ontem, o nosso arcebispo de Manaus, ele tomou a decisão de que ele não vai abrir as igrejas por mais de 30 dias. Essa é uma decisão coerente, essa é uma decisão acertada. Ainda que ele pudesse fazer, ele não vai abrir as igrejas nos próximos 30 dias, porque não tem como você controlar, em que pese todos os critérios que você possa ter utilizado para essa reabertura. Como é que você vai controlar quem vai entrar na tua igreja que está ou não contaminado? Como é que você controla se essas pessoas que vão entrar tiveram contato com outras pessoas contaminadas? Então, nós não conseguimos sequer fiscalizar, num primeiro momento, essas restrições impostas por decreto. O que dirá que gradual? Então, há uma deficiência no que toca à fiscalização, que é incipiente, né? E eu não culpo aí ninguém por isso, assim, eu não quero jogar responsabilidade apenas nos gestores, porque também a população não está ajudando, né? Nós temos, se você observar, nós só tivemos um percentual de isolamento social de 40%, muito baixo para o quadro alarmante que o Amazonas está vivenciando. O ideal seria de 70%, procuradora? Exatamente. Segundo estudos, sim. E nós temos hoje 40%, bem abaixo. Tínhamos, né, até a semana passada, e eu acredito que esse número já caiu, porque os estudos apontavam para esse isolamento de 40% na capital do estado, né, e você vê que hoje, com essa decisão de retomada do comércio, já começam a se antecipar e já começam a abrir as suas portas. Procuradora, quando a senhora falou com essa decisão, houve uma falha na comunicação, a gente não ouviu a senhora. Pode repetir essa parte? Não, o que eu digo é que essa é uma decisão que acaba levando a população a tomar as ruas. Essa é uma decisão, ainda que ela se dê de forma, a retomada se dê de forma gradual, os comerciantes começam a abrir suas portas, a população começa a sair na rua. Isso gera uma expectativa muito negativa para um
estado que está vivendo números dramáticos da pandemia. E o Estado não está preparado para isso. Não, a história provou que não, né? Nós vivenciamos um momento em que a rede pública de saúde colapsou, né? Nós ficamos sem condições, enquanto Estado do Amazonas, sem condições de responder às demandas colocadas pela pandemia. Eu não falo só na área de saúde, não, em diversas áreas. Eu falava ainda há pouco da questão da fiscalização, né? Nós não temos condições de fiscalizar essa observância, essa ciência da população em relação às restrições impostas. Procuradora-Geral, nós sabemos, e a gente já está na parte final da entrevista, a gente sabe que a senhora, por determinação da senhora, foi montado um gabinete de crise no Ministério Público que padronizou as ações da capital e do interior. E eu gostaria, só para nós encerrarmos a nossa participação, saber como é que o Ministério Público também está acompanhando essas denúncias todas de gastos por parte do poder público com a pandemia. Na verdade, o Ministério Público, desde o início de março, nós não estamos fazendo outra coisa senão trabalhar todas essas demandas que estão chegando ao Ministério Público. Lamentavelmente, Patrick, essas investigações, no campo da improbidade, por exemplo, elas são muito lentas, porque elas remetem a uma série de diligências, né? A importância, nesse momento, dessas investigações de laudos técnicos, por exemplo, nesses procedimentos que remetem à improbidade administrativa, à eventual prática de crimes, é fundamental para que você não fragilize esse processo, né, que mais tarde demanda judicial, muito provavelmente. O Ministério Público vem se debruçando nessas demandas, sobre essas demandas, aí logo, logo o resultado do nosso trabalho vai aparecer. É isso. Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Amazonas, Leda Albuquerque, muito obrigado por ter falado com a nossa equipe, ter atendido a nossa equipe, se posicionado sobre essa questão da reabertura do comércio aqui no estado, mostrado por que a posição do MP é contrária. Muito obrigado e tenha uma excelente sexta-feira, procuradora. Bom dia para você, Patrick. Obrigada pelo espaço. Um abraço. O outro.